Miguel Brambila, a quem eu agradeço de antemão por aceitar o nosso convite aí. Imagina, muito obrigado. Ainda bem que ele chorou, né? Porque eu já estava chorando aqui na música do Padre Zezinho aqui já. E eu me lembrei, bom dia primeiro, né? Eu me lembrei do Dr. Paulo Frutuoso, que sempre diz que chora nas palestras que ele faz. Dr. Paulo Frutuoso, só para citar antes da gente começar, eu sempre cito ele porque ele é um médico, e ele diz que ele é o Santo Tomé porque ele trabalha no lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Eu conheço ele só de online, né, de nós conversarmos, mas lá eles fazem materializações desde 1920, com o pai dele, trabalha com curas espirituais, etc. E ele sempre chora, porque levou muitos anos para levantar a cabeça. É um grupo de espíritos que trabalhou na Inquisição, negativamente, na mensagem do Cristo, né? E nós estamos no caminho de volta. Eu acho que, claro, aqui todos nós estamos já num grupo de pessoas que já não tem mais resistências à questão da espiritualidade, da reencarnação. Então nós vamos só exercitar isso, né? Eu vou pedir para que a gente, em nome de Jesus, faça uma oração, então, primeiro, né? Que eu acho que é a oração universal, já que é universalista, né, da luz. Vamos fazer um Pai Nosso, eu acho que é o mais legal de todos, né? Que é filosófico. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Toda vez que eu falo, que eu ocupo o espaço, que sou convidado sempre honrosamente para falar sobre Jesus, antes, até um certo tempo, eu dizia em nome de Jesus, mas aí já complicou um pouco, né? Depois de uma certa idade, a gente percebe que falar em nome da luz exige, né, um mínimo, né, de autoridade moral, né, e ética e responsabilidade comportamental que nós ainda estamos exercitando num significado amplo de sermos imperfeitos. Então, dentre essas escolhas, ciência, filosofia e religião que o Espiritismo nos oferece como forma de evolução, e a misericórdia de Jesus nos trouxe isso através, né, do trabalho do Espírito de verdade, o Consolador prometido, não é, que Jesus disse que nos enviaria, não na figura apenas de um indivíduo, como ele veio naquele período, mas na figura de um grupo de estudiosos da evolução no mundo espiritual e enviados para esse plano físico para que eles pudessem também nos auxiliar, né, no resgate de nossas consciências. Eu escolhi a filosofia, porque a religião é um sacerdócio. Ela pode, sim, nos santificar, a filosofia, a ciência e a religião. Por isso que Allan Kardec colocou dentro dessa inteligência, né, organizada, não por obra do acaso, mas por obra da vontade de Deus, que Jesus sempre respeitou com total dignidade no seu comportamento, sendo ele já um espírito, né, pronto para isso. E como irmão mais velho nos veio trazer o seu exemplo prático da jornada infinita na direção da luz, vendo que nós estávamos cambaleantes ainda, né? Por uma razão natural. A gente não vai mais falar de pecado no ponto de vista de culpa, mas no ponto de vista de escolha daquilo que é o vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Então é claro que eu não vou poder deixar de citar um pouco das experiências que me trouxeram até aqui, né? Hoje eu tenho 55 anos de vida física, não sei qual é a minha idade espiritual, mas nenhum de nós é jovem nesse momento. Nós já estamos no mundo de provas e expiações, fiéis signatários da reencarnação,
Sabendo então, portanto, não é que temos uma vida prévia e uma consciência colocada no tempo passado, ao qual nós não temos total acesso, por misericórdia de Deus. Não temos esse total acesso ainda por misericórdia de Deus. Nós vamos entender aos poucos como Jesus foi bom ao ser filosófico, e o nosso tema é justamente esse, né? Eu costumo escrever sobre isso. O Harmonia e Luz publica uma revista chamada Mais Luz, que é digital, mas e seguidamente, né, o meu amigo José pede lá que eu escreva alguma coisa. Uma das intuições foi exatamente essa, a reencarnação como chave do pensamento do Cristo. E ela não é uma modernidade, a palavra reencarnação. Ela é um fato comprovado cientificamente. Mas como é que ele ia dizer isso na época onde o fundamentalismo, né, era bem maior do que hoje, e a tecnologia da época não era suficiente, né, para que estivesse elementos que já encontram na luz expressões que vão além da tabela periódica, com seus elementos, que vão além, não é, do átomo, como os gregos já tinham intuído por uma questão também da reencarnação, não só porque eles eram privilegiados do intelecto, porque já vinham, né, reencarnando e chegaram aqui como um grupo de espíritos nesse planeta justamente por motivos que a gente vai conversando ao longo, né, da nossa reflexão sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Na teoria, isso tudo é magnífico, é fantástico, é consolador. Na prática, nós é claro que temos, não é, ruídos, como se diz na comunicação, naturais da nossa teia evolutiva, reencarnatória, aonde ainda partindo de um princípio consagrado pelos gregos que quem te feriu vai te curar, nós não reencarnamos somente, né, num lugar sem arestas emocionais e arestas, né, psicológicas e problemas emocionais para resolver, né? Aqui nós estamos entre amigos, né? E aqui, como nos mosteiros, não é? Nós não temos dificuldades, não precisamos perdoar, pelo menos teoricamente, não é? Porque nós acreditamos que estamos todos na mesma intenção, todo mundo busca, né, a mesma coisa, todo mundo já tem um certo nível de consciência que sabe, né, que é importante fazer ao próximo dele que tu gostaria de receber, mas, porém, né, não é bem assim na vida. Né? Eu só estou dando um exemplo, não quer dizer que nós estejamos já num grupo de perfeição descolados da realidade, não é essa a questão. Mas o próprio Jesus nos ensinou, andando pelo mundo, caminhando pelo planeta, oriundo, né, dos mundos aonde ele mesmo disse para Pôncio Pilatos, meu reino não é deste mundo. Hoje nós vemos comumente dizer a vida plena não é aqui, nós estamos aqui de passagem, não é? E essa passagem pode parecer muito lenta num curto espaço de tempo, de uma vida longa, que seja, eu limito em 100 anos, já tem gente que vive mais que isso, né? Oscar Niemeyer trabalhou até os 102, desencarnou com 105, por exemplo, não é? E depois, né, por tópicos, a gente pode seguir as ramificações da questão filosófica, que chega no único núcleo, que é a buscar primeiramente o reino de Deus, e o resto vos será dado por acréscimo. Não é resto, né? O resto parece sobra, né? Mas não é sobra. O resto que Jesus quis dizer, que é a palavra, é a felicidade de sermos filhos de Deus imortais. Como assim? Se o túmulo está logo ali. Se eu não consigo controlar a minha própria reprodução celular, que ele não falava isso na época, mas sabia. Né? Sabia Jesus que nós chegaríamos a esse momento limitado ainda de tecnologia. Sabia ele que já existiam outros mundos, porque ele disse, há muitas moradas na casa de Deus, evoluídos, avançados. Platão, o filósofo grego, disse em seus escritos, né, que havia, sim, existido uma civilização maior, que nós chamamos de Atlântida. Então, tudo isso aconteceu e vai sendo descoberto ao longo, né, das nossas pesquisas, da nossa inteligência em amadurecimento, da nossa transformação inevitável, mesmo que nós não queiramos.
e está dentro do ponto de vista da mensagem de Jesus e da reencarnação. A reencarnação, ela traz a esperança do recomeço. E é isso que, talvez, né, aqueles que aqui estiveram em espírito, ou fisicamente mesmo em um grau hierárquico, talvez até mesmo menor, né, não vamos nos colocar no ponto de vista de altos investidores do poder e da religião do passado, investidores, porque os romanos eram investidores, né, mercenários, né, eles eram expansionistas, eles queriam grana, né, eles queriam poder, e avançaram na direção do poder através da espada. E perceberam que não iam superar o avanço de Jesus, que dizia, meu reino não é deste mundo, que dizia que deveríamos suportar as nossas dores de uma maneira resignada, que é um termo que é confundido, né, com conformismo, mas não é, né, de aceitarmos os nossos sofrimentos, porque nós já estamos num mundo de provas e expiações, e este mundo de provas e expiações significa que nós temos um certo grau de erro, um alto grau ainda de imperfeição, não é? Mas estamos corrigindo a rota da luz, que é a imagem e semelhança de Deus. Ao longo da vida eu fui somando esses pontinhos, né? E aí você vai chegar, por isso que para a filosofia é fácil criar um conceito disso tudo de uma maneira que nos torne racionalmente fiéis à doutrina cristã, que o Espiritismo, né, não abre mão de ser cristão, como disse o Chico Xavier, que se Jesus estivesse fora da doutrina espírita, né, ele estaria também. Como disse Allan Kardec, a reencarnação anterior do Chico Xavier, como já está dito, né, na cultura espírita e consagrado, né, pelo Geraldo Lemos Neto, que ouviu isso do próprio Chico Xavier, fora da caridade não há salvação. Então não é fora, né, da Federação Espírita, não é fora, né, do papado, não é fora dos evangélicos, né? Então, dentro desse ponto de vista filosófico, sim, eu sou um espírita cristão, sou espírita, ponto. Lá atrás, há 40 anos atrás, quando eu descobri lá a coleção do Pentateuco, lá na estante do meu pai, eu comecei a estudar. Porque eu tinha escrito, não sei por que razão, uma música de uma banda que eu tinha que se chamava Os Fantasmas do Futuro, aos 14 anos de idade. E dizia assim, nossa curta existência não explica a ciência. Vivemos, somos normais, mas a morte vem atrás. Cair no esquecimento, porque então vivemos tanto, já que um dia morreremos, divulgamos nosso canto. Mundo duro, a guerra, a morte, o escuro, o futuro, somos os fantasmas do futuro. E eu cantava isso com uma banda punk, a voz plena, com jovens, não é? Totalmente, né, obsidiado, pode crer, né? Porque foi bem difícil, né? Aquela fase, né, que me levou aos abismos do passado, né? Do rock and roll, mas não só por isso, não é? Por que eu escrevi isso? Por que eu não escrevi outra coisa, né? Sem saber. Vamos escrever uma letra aí. Eu fui um bom aluno na questão da catequese. Sempre estudei o Evangelho. Depois, hoje eu entendo por que eu escrevi isso, né? Depois que eu comecei a estudar e ler, mas isso não me tornou linearmente santificado. E não vai me tornar nessa existência e nem nas próximas. Né? É isso que aprendi ao longo do tempo, separar a obra do autor. E nessa questão, então, havia dentro da crisma do Evangelho, a catequese, uma coisa que sempre me deixou intrigado, né? Porque para mim, que era bem curioso, né? O mistério da fé, né? Hoje, né, a gente sabe, né, o mistério. Pô, fala para uma criança, né? Quem é avô aí já sabe que como a gente vai. Fala para uma criança de 5 anos para não mexer no armário para ver se ela vai. Ela vai mexer, né? Ela vai olhar. Então nós temos que sair desse conformismo que nos acostumamos a ter vida após vida, de colocarmos, né, a responsabilidade evolutiva nas mãos do sacerdote, do pajé, não é? Imposta de uma maneira a concentrar poder sobre si, como se fosse o mistério da fé, ou não só na questão católica, é claro, mas algo de privilégio, né? De aquele que trazendo para si o contato com o invisível, pudesse ter mais, né, capacidade, né, de dominar a própria consciência de que estava
segundo, né, a sua ilusão, né, de domínio do ser humano primitivo e criador, não é, de rebanhos segmentados abaixo de si, né, dominador, né. Saint-Exupéry, eu me lembrei outro dia, né, que escreveu O Pequeno Príncipe, disse, né, por intuição, quem te feriu vai te curar foram os gregos, né, mas somos responsáveis por aquilo que cativamos, não é? Ou seja, né, o meu próximo, que eu fizer a ele, eu vou receber de volta. Então, sem fugir o fio da meada, a palavra reencarnação, eu fiz um pequeno e-book aqui, em resumo, eu passei para a turma aí, né, para depois a gente, num outro momento, é claro, se quiserem colocar como informação cultural mesmo, informação cultural, é isso que eu passo sempre a aprofundar na questão filosófica. Foi retirada a palavra reencarnação quando, a partir de um determinado momento, o imperador arvorou-se que seria mais fácil unir-se ao inimigo do que vencer a ele. Depois de crucificado Jesus, crucificados os apóstolos, os cristãos estudando, né, aquilo, tudo que nós estamos falando hoje era parte do cristianismo primitivo, inclusive a reencarnação. Jesus, no fenômeno de materialização, apareceu no Pentecostes, né, aliás, o Pentecostes não ficou 40 dias, né, materializado, apareceu. Ficou estranho, porque os romanos acharam e viram ele ser crucificado, não queriam que o corpo dele se tornasse alvo, né, de peregrinação, de santificação, mas ele apareceu. Você veja bem que você acha que destruiu o inimigo pela morte. Jesus é o maior caso disso. Daqui a pouco ele aparece, vivo, forte, né, e come. É um fenômeno espírita de materialização. Todos tinham mediunidade, né, mediunidade ampla. Essa mediunidade provou que ele venceu o mundo e venceu a morte e que os mundos espirituais existiam. Só Santo Tomé não quis acreditar. E o Dr. Paulo diz que ele é o Santo Tomé moderno porque ele não vê, ele enxerga os espíritos materializados. Eu não preciso ser um médium vidente para enxergar um espírito materializado, porque é um fenômeno da luz. A luz, que foi tão bem explicada por Einstein, ela viaja, né? E aí ele explicou o tempo, explicou a questão da ação e reação, mas ainda não entendemos Deus. Não sei se eu estou falando muito rápido, né? Talvez foi o café, mas sempre fui. Obrigado, Tere, por me ajudar, porque a última vez que eu levantei tão cedo no domingo foi para jogar bola, né? Que faz tempo. Então, já levantei um pouquinho antes, porque por sugestão do meu professor de cursinho na época, né, quando a gente fazia a prova às 8, tu tinha que levantar 2 horas antes para o teu cérebro acordar, né? É uma máquina, né? Tem que aquecer um pouquinho. E eu fiquei com uma ansiedade grande, porque eu vou falar para pessoas que estudam a doutrina espírita, que filosofam. O que eu vou dizer de novo? Nada. Para nós, nada. Mas, quem sabe, né, nós juntos aqui nesse exercício consigamos irradiar melhor aquilo que deixamos, melhor dizendo, para depois em outras existências. Talvez sim, nós estivéssemos lá no Sermão da Montanha, e até hoje estamos, como diz a palavra bem comum na minha vida, procrastinando, deixando para depois. Ah, não, a vida é eterna, eu resolvo isso depois, né, eu vou colocando aquilo no baú, vou jogando deixa para lá, achando, né, que se eu não tomar uma atitude mais positiva, eu vou evoluir naturalmente, né, eu vou, mas vou sofrer um pouquinho mais, né. Então a palavra reencarnação e o conceito, não só a palavra, o conceito de que a reencarnação é uma forma de evolução, foi retirado deliberadamente, né, daquela doutrina que se transformou Igreja Católica, Apostólica, Romana. Né, o romano, orgulhoso, né, que talvez já tenhamos sido em vidas, né, anteriores, reencarnados, a partir disso passou a dominar, né, as consciências, porque aí se criou, né, a confissão. Então, você sabendo o segredo das pessoas, você passava, né, a chantageá-las secretamente. Eles entenderam, e até hoje, né, existe um resgate, né, e eu não estou falando nada que não seja aceito pela própria Igreja Católica. Tem uma relação muito saudável, inclusive, por isso que eu digo que não existe acaso, não é eu que digo, né, a gente sabe. Eu faço um trabalho privado, pago, para as irmãs pastorinhas, tem 3 anos. E todo dia elas me mandam uma mensagenzinha que eu gravo lá.
E elas são umas queridas, né? Eu gravo mensagens católicas, irmãs pastorinhas, vocação para cuidar da vida. Elas dizem mensagens que nós no Evangelho às vezes não temos. E interpretações de uma irmã de 81 anos que não sabe nada sobre o espiritismo, pelo menos que eu tenha, né, conversado com ela, porque ela nem digo que eu sou espírita, não é um objetivo mesmo. Não sei se elas sabem ou não. Que nos trazem visões do Evangelho que são outros ramos da luz. Porque Deus é um só, e o caminho da luz, né, ele é infinito. Aqui tem uma luz artificial, aqui tem luz, várias janelas tem luz. Então Deus, né, está fora do tempo e do espaço. Por isso, né, o universo é construído em círculos, né? E por isso que a filosofia tem essa facilidade de nós conversarmos de qualquer ponto, você chega em algum lugar. Falando, é claro, no comportamento vai exigir coragem, né? Caráter, fibra, e emocionalmente, né, nós precisamos, então, nesse sentido, nessa direção, construir o nosso destino através, né, da nossa boa vontade. Então, as irmãs pastorinhas, nesse sentido, fazem também a sua parte, o seu papel para aquelas consciências. O meu enteado, a esposa, vão na igreja evangélica, que tem na tronca chamada Verbo da Vida. Eu vou lá. Minha esposa agora quer ir lá. Achou legal. Tem uma banda lá que toca, acho muito legal. E a mensagem é boa, né? Tudo bem, o que não for bom, disse São Paulo com sabedoria, porque assim são muitas pessoas que vão lá. Ah, mas eles vão lá vão dizer que vão fazer um milagre, que lá os falsos cristos e falsos profetas, infelizmente para nós também estão dentro, né, da nossa própria consciência espírita. E talvez ainda com mais responsabilidade por sabermos isso, não é a lei de causa e efeito. E aí, lembro Jesus que disse que nós somos o nosso próprio templo. E lembro que tudo que está escrito antes foi sentido por alguém, por um grupo de pessoas, foi um insight, porque a nossa relação com Deus é individual, porque somos um. Entrevistei um amigo que lançou um livro, que trabalhava inclusive no Jardelino Ramos, né? Vanderlei Gonzato, No Tempo do Tempo, e aquilo angustiava ele também, o livro virou um livro e tal, não é? E ele disse que num determinado momento ele estava num exercício cultural em algum lugar do mundo, na Índia, eu acho, e eram 6 bilhões na época de outros. 6 bilhões de consciências individuais, imortais, indestrutíveis. Hoje já são 8. Ao redor do nosso planeta, o Ramatiz já falava em 1950, são 25 bilhões de um planeta que a ciência já descobriu através de telescópios. Já tem mais de 200 planetas catalogados iguais à Terra, com as mesmas condições climáticas, não é? Alguém disse, agora não me lembro na cultura, que se os extraterrestres, né, não quiseram falar conosco ainda, porque eles acharam que nós não temos muita evolução. Nos referenciaram, né, a animais primitivos, né? Você vai, né? Claro que é uma brincadeira, um bullying, né? Mas ele não é espírita, né? Enfim. Né? Então, dentro dessa ideia, para quem estiver nos escutando aqui, e a gente precisa exercitar isso, porque eu gostaria de acordar com essa pasta aberta, com a honra de estar aqui falando e exercitando isso, e que as pessoas tem que tomar cuidado para não ficar na praça pública louco falando sobre essas coisas, não é? Porque quando a gente acorda no café da manhã, a minha esposa, que é comigo espírita há 18 anos, agora ela quer ser evangélica, ou seja, eu devo ser muito chato, né? Então, a minha filha disse que não sabe ainda o que é, tem 16 anos. O meu filho se diz ateu. Então eu sou chato mesmo, né? Já deu para entender isso. Mas eu sou espírita, porque eu entendi que isso me satisfaz de um termo de racionalidade. Agora, isso não me deixa alienado e incapaz de conviver com o outro. Então eu vou lá na religiosidade, né? Porque a reencarnação não está, aliás, só no espiritismo, né? É a chave do cristianismo por uma questão matemática, física e lógica. Eu não posso, se eu tenho um processo evolutivo que eu preciso chegar à imagem e semelhança de Deus, semelhança, tá? Eu não vou falar termos científicos aqui porque a gente vai se perder no tempo e no espaço. Mas a semelhança de Deus é uma questão infinita. Porque há um raciocínio lógico.
que se Deus está fora do tempo e do espaço, e que se ele sempre existiu, sempre criou, como disse Jesus, e Jesus, né, ele não apenas falava, eu não vou fazer nenhum milagre, só vou falar, eu somando palavras e raciocínios ditos, né, em momentos de dor e de alegria, mas que nunca me traíram, nunca, graças a talvez, né, um estudo humilde, sincero, comigo mesmo, sabendo, né, que a minha personalidade é falha, coloquei as minhas dores sob a responsabilidade de Deus. Entendi as causas anteriores das aflições. Entendi que eu sou capaz de trair a mim mesmo, os meus próprios princípios, procrastinar, jogar para frente, perder a paciência, brigar. Infelizmente. Né? O Adivaldo Franco conta uma historinha, né, do cara que pisou no sapato dele novo lá e rasgou o sapato branco dele. Né? Conta outras histórias. Chico Xavier, né, quando se apavorou lá no avião e Emmanuel apareceu, né, e disse, mas escuta, né, as pessoas estão te vendo aí, não é tu que fala da imortalidade da alma, né? Dizem que desencarnar é menos sofrimento que sofrer, e já fizemos isso muitas vezes. Mas eu não quero deixar minha filha, né? Eu não quero deixar meu neto, não quero deixar... E a saudade é que nos apavora, não é a partida. É o medo, né, do desconhecido, do nada, do inferno eterno que nos foi colocado como uma cultura, né, muito ampla. Então, Deus sempre criou. Significa o quê? Eu tenho um filho, um enteado de 32 anos. Foi criado antes. Já está casado. Há algum tempo tem um filho. Já tem outro nível de falando aqui materialmente. O outro tem 26. Casou recentemente, não quer ter filho. Minha filha tem 16. A minha avó teve 11 criações, né? Então, ou 12, não me lembro mais. Né? Então, quer dizer, Deus sempre criou. Jesus era um irmão mais velho, um irmão mais velho que nós, que veio de um lugar avançado, evoluído, amadurecido. Imagem e semelhança de Deus. Então, o passado, para a gente entender como o passado, não é o passado, né? Se ele está fora do tempo, não pode ser o passado. Mas vamos considerar o passado. É tão infinito quanto o futuro. Se eu entrasse numa linha do tempo para trás, eu não ia chegar no fim. Eu ia passar da Atlântida, ia passar de outras civilizações que passam pelo planeta, ia chegar, por exemplo, aqui culturalmente, falando da nossa região astral, aos exilados da Capela, por exemplo, ia passar a teoria do paraíso perdido, ia ir além da Capela, porque a Capela também teve, né, na constelação do lado cocheiro, como fala Edgar Arnold no livro, né, Os Exilados da Capela, e ao infinito, na cultura de Deus. E aí eu entendi o que quis Jesus dizer, a semelhança de Deus. Porque nós aqui somos ainda, claro, bastante turbilhonados no mundo de provas e expiações, porque nós estamos mais perto do instinto do que da serenidade. Né? Um amigo meu, Hare Krishna, até hoje, ele é Luiz Afonso, alguns já devem ter conhecido ele é tecladista do Lobo da Steppe, que está voltando, aliás, tocando algumas vezes. Ele é Hare Krishna. E eu, como gosto de saladas de frutas, né, quando eu casei a primeira vez, eu fiz o meu casamento numa loja maçônica com uma banda Hare Krishna e casei na igreja católica e era espírita. E era vegetariano, mas aí o meu pai fez um churrasco no outro dia, né, para pedir desculpa para a família, né. Mas isso me trouxe, assim, não citei a Seixinoye, que também é reencarnacionista. Os Hare Krishna são reencarnacionistas, né? A cultura indiana é reencarnacionista. Então não é só o espiritismo que tem lá essa cultura. A importância é o que eu vou fazer com elas. Se todas essas pessoas são reencarnacionistas, por que nós estamos com mais de 40 focos de guerra no planeta? Não é? Porque o Rodrigo Lopes, que é jornalista da Rádio Gaúcha, fez uma palestra na SIC segunda-feira, então ele viaja pelo mundo, está indo na COP. Só para fazer a COP, essa que é do meio ambiente, né? O tanto de carbono que se gasta. E estava lá o presidente da Anfávia também falando sobre o carro elétrico. O carro elétrico é uma modernidade, é legal. Só que as usinas, né, quando não tem eletricidade movida pela água, são movidas a carvão. Então o nosso carro elétrico é movido a carvão. E está acabando. A guerra também já é um problema ambiental. E aí a gente pede
a Deus que nos salve. Como? Se eu nem separo o lixo na minha casa, né? De que jeito, né? Se eu nem estou preocupado, e eu fiz, não estou aqui citando, porque como profissional de imprensa, eu sempre digo que se você critica, pelo menos dá uma sugestão de uma ideia melhor, ou pelo menos, né? Há uma pesquisa feita pela Siemens, uma indústria alemã, com uma startup chilena e com a Porsche, que o combustível sintético é o melhor caminho para a transição energética que nós estamos vivendo no planeta Terra, que é a nossa casa. A gente sabe cada dia mais sobre isso. Depois, não estou fugindo da questão da reencarnação. Eu estou apenas ampliando, né, o escopo aqui ao nosso contexto, para não ficar somente na questão religiosa, e vai parecer muito, né, fácil, né? É assim, pronto, tá, mas nós chegamos até aqui e não aconteceu nada, né? Estamos andando na direção do naufrágio, né? Porque a Terra está consumindo mais do que ela é capaz de produzir. Nós que somos reencarnacionistas, tudo bem, se acabar o mundo eu vou para outro, beleza, mas eu estou procrastinando a minha responsabilidade, eu não estou aqui por acaso, né? Eu fico pensando por que eles me convidaram para vir aqui falar, né? Qual é o compromisso que eu tenho com isso, a não ser a minha infinita vaidade intelectual, o meu profundo ego, né? Mas também um compromisso, né, de transmitir uma mensagem, é claro, e aliviar minha bagagem kármica pela divulgação do Espiritismo, que é a maior caridade que se faz é falar sobre Deus, sobre a reencarnação, disse Allan Kardec. Então, nessa questão ambiental, como dizíamos, né, esse combustível ele é 90% menos poluente, né, porque eles fazem o álcool, eles tiram do ar através, né, que tem aqui na direção do Pinhal, aqui, né, os cataventos eólicos ali no final da Estrada do Mar. Lá no Chile tem bastante vento, então eles quebram a molécula da água, isso é Deus, isso é ciência, H2O, e fazem lá o álcool sintético. Então não precisa plantar cana, não precisa esgotar o solo. E fazem essa gasolina verde. Essa gasolina verde pode ser usada nos carros como eles estão, já descobertos. Eu não preciso trocar a bateria do meu carro que vai chumbo, que tem plástico, que vai ter que ser reciclada através, não é, de mais gás carbônico. Mas como é que eu vou alimentar o capitalismo, né, se eu não criar uma ilusão, né, materialista? E aí que está a derrota da nossa humanidade, o materialismo, que Leon Denis critica muito claramente no livro Cristianismo e Espiritismo, não é? Que a derrota da humanidade é o materialismo, né? De que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, disse Jesus, né? E não pode o homem nascer de novo do ventre de sua mãe, já ficou concluído ali naquela ideia que veio até hoje, mas não se falou sobre reencarnação, se falou sobre ressurreição. Como é que eu vou ressuscitar do nada? Se eu preciso reencarnar, se é uma lei de Deus, se eu preciso da minha casa, se eu preciso de um lugar como esse, que já foi um seminário, inclusive, onde já se falou de Deus, se falou de religiosidade, eu preciso, portanto, me comprometer cada vez mais numa questão civilizatória de sobrevivência, não somente das minhas próximas gerações, minha, vou ser egoísta, perto do instinto, eu quero sobreviver. Os imperadores romanos matavam os filhos para eles não competir com eles no poder, não é? Então, quer dizer, eu quero sobreviver, mas eu não vou ficar só 100 anos aqui nessa vida, porque o meu corpo não vai aguentar, minha célula se replica de uma maneira cada vez pior, vou ficando velho, como é lei de Deus, senão eu morri antes, desencarnei. Mas se eu vou desencarnar, para que eu preciso, e se a vida é do outro lado, para que eu preciso estar aqui sofrendo? Porque a experiência, e aí entra a filosofia. Aí a gente pode lembrar o estoicismo, que eram gregos também, já exilados de outros planetas, já com uma inteligência mais experimentada. A experiência que me torna maior. Aqui nós estamos por semelhança, não é? Vocês botaram lá uma senha no Facebook, um link lá no Facebook, todo mundo que está deste link encontrou a ficha de inscrição, fizemos a inscrição por internet, coisa impossível de se fazer, né, antigamente, né, nem por sinal de fumaça, tinha, né, a maratona você sabe que existe, porque para dar uma mensagem o cara correu lá 40 e tantos quilômetros, né, chegou lá e morreu. Aí fizeram a Olimpíada, né, mas daí, o legado, mas daí eu estou morrendo, não me interessa a minha memória, o meu passado, eu quero estar vivo, eu quero desfrutar. Eu
quero gostar de viver, eu vou continuar vivo no outro plano. Mas eu vou ter que voltar para cá, mas puxa vida, né? Você pensa assim, você terminou uma escola e diz, estou livre. Tem uma historinha, que eu não me lembro o autor, mas é o livro Príncipe do Egito. O Príncipe do Egito era um exilado perdido por aí, apareceu no Egito lá com um grande poder de concentração mental. O Rochester fala muito sobre isso, tem vários livros lá no Soul do Rochester também. E ele, em determinado momento, começou, né, com as suas riquezas, ele tinha convulsões mediúnicas por causa dos inimigos das vidas passadas que ele tinha. E somente, né, uma senhora africana, porque o Egito é na África, né, conseguia acalmar ele ficava em catarse lá e se acalmava. Beleza. Era considerado um estrangeiro. Aí se apaixonou por uma donzela, né? Ele já tinha a minha idade, se apaixonou por uma donzela lá de 15 anos. Evidentemente, né, que eu não daria minha filha de 15 anos para um velho como eu. Mas ele, feiticeiro que era, conseguiu, né, roubá-la para si. Apaixonados, eles lembravam, né, na época do Egito dos pássaros voadores, reminiscências do passado, reencarnatório, porque eles estavam num outro planeta. E lembravam por causa do tamanho do espírito que já não cabia naquele corpo ainda primitivo, porque eles estavam ali pelas experiências que eles construíram, não por castigo de Deus. Deus não castiga, ele ensina através, né, da sua rebeldia. Você não quer ficar numa escola boa, vá para uma escola um pouco pior, mas até que você volte e aprenda. Deus é pai, é bom. A moça, né, desgostosa, quando ela soube que ele fez com que o pai dela desencarnasse para que ele pudesse casar com ela, desencarnou de desgosto. Morreu naquela vida, né? Para ele, desesperadamente, já que ele procurava ela, eram espíritos afins. Só que ela evoluiu, ele não. Ele continuava materialista, porque não quer dizer que eu esteja no plano espiritual que eu vou evoluir. Eu posso evoluir na direção da antiluz, da sombra. Antiluz eu inventei agora, nem sei se existe esse termo, mas da sombra, né, do passado. Porque existem sim, nós sabemos, vocês trabalham aqui com apometria, né? Eu já trabalhei no Soul, também não estou mais fazendo, mas sei que é real, que é fato. Seguidamente sonhos que eu tenho acontecem, enfim, é a mediunidade, um outro espaço-tempo. E existem espíritos que ficam sem reencarnar, buscando se organizar, né, para atrapalhar a vinda do Cristo, né? O próprio Jesus sofreu isso e tinha protetores. Então este era um desses espíritos que não estava a fim de evoluir, tinha um pensamento, uma capacidade de concentração muito forte. Quando ela evoluiu e desencarnou, porque ela viu que ele ainda era mau e não tinha força para amá-lo, ele ficou perdido, largou tudo que tinha, mas porém sentiu naquela dor de amor um fragmento de progresso, porque são duas asas que nós temos, a mente e o coração. Mas o coração é subordinado à mente. Eu preciso primeiro saber para depois poder amar, né? A gente acha, né, que quem ama intuitivamente não tem consciência do que faz. Tem. Talvez não naquela vida, porque está com a sua programação, né, genética para aquela vida feita de uma outra maneira. Essa é uma outra questão. Aí começou a andar pelo Egito, trazer um conhecimento para aquelas pessoas. Começou a dar aulas de matemática. O Egito era mestre, né, na matemática. Até hoje o número, né, das pirâmides, né, é estudado. Como foi feito, etc, etc. Cada palavra dá para ir para um caminho. Veja como a luz é infinita. Viveu naquela encarnação mais de 100 anos. Desencarnou. Saiu do corpo. Chegou lá no mundo espiritual, né, foi recebido na sua colônia espiritual. Seu mentor espiritual, e ele disse, graças a Deus eu saí daquele corpo, eu não aguentava mais estar naquele corpo que me torturava por aqueles hormônios primitivos, porque eu tinha a testosterona que me faz querer, né, ser um pervertido sexual, porque eu estou preso no corpo, mas é a mente, não é a testosterona, né? Eu só estou dando o exemplo do que ele falou. Aqueles líquidos, aquela dor, aquela pobreza, graças a Deus, orgulhoso. Quero ir embora para o meu planeta de volta, né? Porque lembrou em algum momento que ele era um exilado de algum lugar, provavelmente da capela, de onde os egípcios vieram os chineses, os hindus, etc. E aí ele recebeu a seguinte informação: olha, meu querido amigo, você está muito bem, está indo bem, beleza, mas você vai ter que ficar na Terra mais 1000 anos. Que trágico, né? Você sair de uma prisão e saber que você vai ter que ficar 1000 anos ao redor dessa prisão ensinando teus colegas que ficaram presos.
Se você não ama, né? Se você ama, tudo bem. Se você é São Francisco de Assis, se você é Jesus, mas não ama. Ele dizia, meu cérebro, minha mente, mesmo no mundo espiritual. Mas por quê? Porque você não aprendeu a amar. Você tem que saber. Ele disse, olha, eu ensinei isso, ensinei aquilo, ensinei engenharia, matemática, química. A gente aprende. Porque não pensem, né? Diz no Evangelho, não sou eu que estou dizendo, que a nossa cultura é muito maior do que a gente imagina que ela seja. Nós estamos, né? Então ele foi condenado a ficar mais 1000 anos até aprender a amar e tal, né? Nós estamos num corpo físico programado como um celular, tem a senha, e você tem acesso a só algumas informações, né? As configurações principais do celular, o que faz ele funcionar, só quem fez o celular sabe, né? Ou quem estuda como ele foi feito. Então, cada encarnação nossa, e aí é o princípio da reencarnação como a chave do Cristo de progresso, ela é programada, diz, vocês já viram, né, os filmes, eu tenho certeza disso, né, o Nosso Lar e os Mensageiros da Luz, e já leram, tenho certeza, os livros do Ministério da Reencarnação, aonde nós somos programados junto com psicólogos, com psiquiatras, do plano espiritual. O Ramatiz fala disso, né? Tudo que nós encontramos aqui na faculdade, no dia a dia, multiplica ao infinito. Não o mal. O mal é passageiro, o bem. A gente reencarna com uma programação kármica. Então, se eu tenho que ter determinada doença em determinada idade, eu não programo o celular para me despertar, né? E eu fico lá no soneca das 6 às 7 da manhã, porque cada 10 minutos ele toca. Isso aí é uma programação. Como é que isso acontece? Matematicamente. O celular entende que o tempo passou. Nós somos programados na nossa encarnação a viver determinadas experiências. Não é fatalismo isso. Não é simplesmente algo que eu não possa mudar. Mas determinadas experiências eu não estou livre. Não estou livre. Um outro espírito, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho, José, me lembra aí. Né? Nossa Senhora. Mas tudo bem. Não, Nossa Senhora por você, porque eu não posso falar até amanhã. Um outro espírito exilado, rapidamente eu vou contar a história, é um livro chamado Exilados por Amor. Exilados por Amor começa na capela. Ele tinha um médico, ele era um cientista e começou a fazer experiências com a placenta. É evidente, foi traído pelo sócio, odiou, né, porque ele queria conquistar o mundo. Né? A indústria farmacêutica hoje é a indústria mais próspera que nós temos. Né? Que não no osso aqui do outro lado da rua, né? Senão vão mandar os soldados romanos acabar aqui com a nossa festa. Né? A mais próspera é a indústria, né, não na teoria da conspiração, mas conhecendo o ser humano capaz, não é, de que por dinheiro, né, vender água na enchente, né? O seu irmão que está sofrendo, né, a água que custava R$1 passou a custar 50, né? Então, quer dizer, o ser humano é assim, a gente sabe de que vale o homem ganhar o mundo e perder sua alma. Mas a nossa alma está perdida. Se não tivesse, a gente estava num plano evoluído, num mundo feliz. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E que Deus, né, nos ajude a não sofrermos mais do que nós já estamos sofrendo, para nos aliviarmos, né, dessa dor. Entendemos então a caridade, graças a Deus. E a Jesus, é claro. Então, rapidamente, assim, por muitas vidas, ele foi no poder, depois de exilado, esteve no Egito, também foi lá um conselheiro do faraó, sempre errando e tal, para falar da programação espírita. Um homem muito inteligente, um espírito de muitas vidas. Numa determinada encarnação dele, para que ele pudesse aprender a amar um pouquinho, porque ele era um coração duro, muito inteligente, ele reencarnou como mulher, num corpo de mulher, com problemas, não que as mulheres sejam, ele era, né? Com problemas de capacidade, de inteligência. O cérebro dele foi limitado, porque o cérebro não participou da outra encarnação. Então ele foi limitado geneticamente para ter filhos e amar, porque o coração dele não andava para frente. Então, quer dizer, vejam que nós temos mais experiência que a gente acha que tem. Eu não aprendo, eu não sei. Né? Diz ali no Fonte de Luz, que também tem lá Desculpa, vou tomar um gole de café aqui. E água de... Tá, obrigado. Que a gente, eu não aprendo, eu não entendo. Não, a gente não se debruça sobre o assunto. Né? Eu não sei fazer
bolinho de arroz. Até ele sabe, né? Mas se eu for estudar, eu vou aprender, né? Não tão bom quanto os da Tênia, evidentemente, na primeira vez, né? Porque ela já tem mais tempo, né? Do que eu fazendo bolinho de chuva. Ou de chuva, que também é bom, né? A gente não se debruça sobre essas questões, como diz o Fonte de Luz, o Emmanuel diz no primeiro, no 1 do Fonte de Luz, né? Porque a gente vai deixando passar. E aí, sendo espírita, então, né? Agora, claro, eu não posso virar um chato, né? No começo eu era mais chato ainda, né? Quando eu estava na casa, eles me contam hoje, eu não me lembro disso, então não tem provas, né? Que eu fazia discurso de vegetarianismo, né? No churrasco da família, né? Quando eu tinha 14, 15 anos. Eu fui realmente complicado. A minha mãe, né? Olha, essa vaca teve mãe, teve filhos. Hoje eu não sou mais vegetariano, né? Chico Xavier não era. Jesus aconselhava que comêssemos o peixe, que ele era, né, na escala evolutiva ainda mais próximo dos vegetais, né? Hoje a gente sabe, só que, né, economicamente é impossível ser vegetariano, né? Não tem como, né? Impossível eu não diria, mas é mais difícil, né? Se a pessoa não tiver nada para comer e comer um pedaço de carne, ela vai sobreviver, porque a importância da reencarnação. Eu falei rápido, acho que para não esquecer nada que eu tinha pensado, mas eu não costumo fazer, até eu fiz ali o e-book, mas se eu cheguei o tópico, eu acabo deixando de lado outras coisas, então eu prefiro deixar fluir assim o raciocínio, porque isso me acompanha todos os dias. Eu acho que deveria nos acompanhar na dor, né? Substituirmos a palavra morte pelo desencarne já é algo positivo em nossas vidas, né? Nós morremos várias vezes dentro do mesmo corpo. Várias vezes dentro do mesmo corpo nós trocamos de célula. E isso vai nos dando sabedoria, porque nós não podemos morrer. Mais tarde também, já sendo espírita, em 2009, eu escrevi uma música também no momento de sofrimento, lá de angústia, vindo na rua, acho que vindo o meu espírito, ouvindo o mentor, né? Vindo do trabalho para casa, Sobreviva. E eu gravei num CD da minha banda Exilados que se chama, de 2009, a música é Sobreviva. Tire algum valor da sua dor e sobreviva. A sua mente e a sua alma ainda estão vivas. Não importa o tamanho da ferida, você não pode morrer, você não pode. Aí tinha um outro refrão. Terás que suportar dia após dia, às vezes um sorriso, às vezes a agonia. As máscaras, o amor, a hipocrisia, você não pode morrer, você não pode. Nem que eu queira. Hoje o índice de suicídio é altíssimo em jovens que não têm motivação para viver. Se eu falar muito de mim, vocês vão dizer, olha, eu dou o cara errado para falar aqui, né? Porque na adolescência todo mundo é meio suicida. Ainda mais no rock and roll, né? Nos anos 80, que se dirigia sem carteira, né? Se bebia a noite inteira. Meu pai, né, que Deus o tenha, também passou por isso. E dentro dessa experimentação, as lições ficam também do erro. Então tudo serve, né? Os estoicos, filósofos gregos, disseram justamente isso. Essa experimentação nos traz a expansão espiritual, porque se eu não posso morrer, eu vou querer viver. Melhor possível. Então o progresso é uma lei de Deus. Eles dizem hoje que a função da árvore é ser a melhor árvore que ela pode ser. Ela luta para sobreviver. Né? Nós esquecemos isso. A falta de motivação está nos levando a uma sociedade transtornada. E é por isso que Jesus dizia que é mais fácil, não é, um camelo passar no buraco de uma agulha. O camelo não é o camelo animal. Aliás, a agulha não é a agulha essa que nós conhecemos. O buraco da agulha era a entrada da cidade, onde o camelo que chegava com cargas, né, tinha que se ajoelhar e passar, coitado, sofrendo, né, ralando os joelhos para poder entrar, porque eles não tinham a boa vontade de tirar a carga do camelo e levar para dentro, né, era um animal, hoje ainda tem isso. Existem espíritos citados na obra de André Luiz que se tornaram ovoides. O que significa ovoide? Significa que o nosso corpo espiritual, o perispírito, consagrado por Allan Kardec, que já sabe-se aqui que tem os 7 corpos, que temos o mental superior, etc, etc. Né? Mas a gente tem que pensar e falar também internamente, é claro, mas numa questão, sendo que a caridade é importante, numa questão linguística, para que se entenda a reencarnação e a imortalidade da alma,
imitando Jesus, que podia ter dito isso e muito mais, né? E não disse. Se ele sabia, né, que o Império Romano não ia ficar pedra sobre pedra, que as suas palavras não passariam, e ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele era onisciente já, mais semelhante, né, na questão de amadurecimento espiritual do que nós somos hoje. Então ele poderia ter dito essa questão. Deixou para esse momento, no Consolador Prometido, usando também o Sócrates, o filósofo grego, como um pré-cristão, e outros tantos, Aristóteles, Platão, o próprio Chico Xavier, né, e o Allan Kardec reencarnado. Ou seja, um grupo de espíritos já vindos, não é? E outros tantos, né? O próprio Napoleão, porque a gente não precisa só de lideranças religiosas, precisa de lideranças políticas, de lideranças econômicas, de lideranças sociais. Dizem que o Emmanuel, por exemplo, vai agir na área da educação, que é a principal forma de transformação. Então, nós fomos criados lá, simples, puros, ignorantes, mas com uma matriz de Deus. Porque eu fico pensando, Deus nos criou para se divertir? Deus nos criou para quê? Vamos falar que Deus, né, porque nos aceita, como disse antes o Vanderlei Gonzalez, são 8 bilhões de outros. Então, Deus não vai me ver, né? Pensa, por exemplo, se uma família com 3 ou 4 filhos, sempre tem um que tem ciúmes, né? Que acha que não foi atendido bem. Então a gente não pode ter ciúmes de Deus. A gente, quando tem ciúmes do outro, a gente acha que Deus só está no outro. Isso são os sentimentos que estão na Bíblia, mas também estão na gente, né? Às vezes eu acho que eu deveria ter nascido na Inglaterra, lá onde nasceu Elvis Presley, nos Estados Unidos, que talvez a minha vida artística teria sido melhor. Mas não, tive que nascer aqui, encontrar as pessoas que eu encontrei aqui, por uma questão de soma de decisões. Então Deus individualmente, no sopro de vida, nos deu consciência. E o Krishnamurti, que é um filósofo muito interessante, independente, hindu, e fala sobre o despertar da consciência em muitas das suas obras, nos fala dessa relação com o eu. O Haroldo Dutra Dias também tem algumas das suas exposições da nossa relação com Deus. O eu. Jesus falou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A força do eu. Eu preciso tratar do meu eu. Eu não posso amar a Deus sem ter consciência plena de quem eu sou. Desta forma que Jesus nos trouxe esta significação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Individualmente falando, ele falou, para que nos dê a responsabilidade individual e o amor coletivo. Eu não posso amar sozinho, né? Como é que eu vou amar se eu sou sozinho, se eu sou solitário? Então, conversando com Deus, Ele nos criou, nos deu consciência, na matriz de Deus nos deu a plasticidade, a forma, o perispírito, e esse perispírito, em cada mundo tem o seu, material também. Mas se eu não quiser, se eu evitar, se eu me deprimir, se eu não quiser usar a vontade, e a vontade está no Pai Nosso, isso é filosofia, seja feita a vossa vontade, porque a vontade de Deus é plena, é maior que tudo, mas eu tenho vontade, eu fico um ovoide, eu perco a forma, minha vontade ela se torna, entra em coma, meu espírito não morre, minha memória está ali, mas dá pane no sistema. E isso pode acontecer. Então por isso a música Sobreviva, você não pode morrer. Eu não vou morrer. Eu posso ser um rebelde até virar um ovoide. E não pense que almas elevadas não viraram. Essa teoria, né, do anjo caído é porque o nosso parâmetro, né, de anjo é limitado. A gente acha que né, quantas vezes a gente vê, né, alguém que vá no Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, e salve uma criança para aquela mãe, era um anjo que chegou ali. Mas era um médico que atravessou lá e tal. Então, né? Existem infinitas frequências, porque, como estava dizendo, se nós estamos presos na carne, limitados, vamos considerar aí, depois de um dia de festa, numa segunda-feira de manhã, eu vou acordar entediado. Vou. Né? Vou acordar me disciplinando para chegar no horário, para cumprir a programação, para ter positividade, né? Para que aquilo não me deixe mal fisicamente, porque eu não tenha escolhido mal aquilo que eu comia, a minha consciência. Então, se eu chegar, à imagem e semelhança de Deus, num paraíso de ociosidade, eu vou querer
morrer de tédio. E só poder olhar para baixo ainda, então? Pior ainda. Né? Pior ainda, porque é muita boçalidade nossa, arrogância, no termo primitivo que nós temos, de que olhar para baixo nos engrandece. Olhar para cima nos engrandece. Olhar para baixo nos exige humildade. Descer para subir. Pela lei dos semelhantes a gente vai se transformando. Isso tudo que eu estou compartilhando aqui com a gente, no plano físico e espiritual que seja, não é? Torço que me seja cobrado como contradição. E acho que para isso que serve a família. Até agora eu chego a essa conclusão. Mas tu não é assim? Se eu acordasse com essa pasta aberta todo dia na minha cabeça, primeiro que eu ia ser louco, né? Tomando banho eu não ia nem conseguir pegar o sabonete para tomar banho, porque eu ia achar que eu ia sentar, morar num barril, eu ia ser o Chaves, né? O Epiteto morava num barril, o filósofo estoico. Eu já contei essa história, não é minha, mas Alexandre o Grande, o Júlio César, na encarnação anterior, com várias encarnações sôfregas, mas sempre querendo fazer a guerra, depois foi o Napoleão também. Chegou lá, parou na frente do barril assim e disse: eu sou o dono do mundo, o que eu posso te oferecer? Porque ele já era famoso pelas suas, né? Aí ele disse: vai um pouquinho para o lado, porque o sol tu não pode me oferecer. E aí ele saiu de lá frustrado e realmente, né? Então, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Para concluir aqui, né? Eu peço que vocês sejam piedosos nas perguntas, porque eu não tenho respostas, né? Por exemplo, um amigo meu chegou e disse: Miguel, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é vivê-la, né? Eu acho, filosoficamente falando. Agora, como é que eu vou convencer o meu filho que se diz ateu de que Deus existe? Né? Como é que eu vou dizer para ele? Ele vai se comparar comigo? Ele é mais jovem que eu, ele tem toda a vida pela frente, a adolescência dele foi bem melhor que a minha, então quer dizer, ele já deve me achar um revoltado. Eu me separei da mãe dele quando ele tinha 4 anos, nunca deixei de amá-lo. É meu amigo, mas hoje ele é mais organizado do que eu nesse sentido. Para ele a vida é essa. Para ele, enquanto ele não tiver um insight de que ele vai desencarnar, não quer ter filhos, né? Porque acha que é caro ter filho, né? Eu disse: eu vou te mandar a conta, então. Pode pagar em suaves prestações, né? Então, quer dizer, Deus é uma pergunta óbvia de que eu faria, né? Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. Mas as pessoas não se fazem mais isso porque acham que... mas a religião não sei o quê. Mas eu vou lá no centro espírita, lá no SOU, e me atenderam uma pessoa que está lá trabalhando, é um ser humano. Eu vou lá nas pastorinhas, né? Um dia eu fui lá e elas apareceram com uma geleia secreta lá que só elas têm, porque é um hotel. Aí eu me senti um privilegiado, me senti no filme O Nome da Rosa, aquela que vocês devem ter visto, no mosteiro. E é maravilhosa a geleia e os biscoitos que elas fazem. Então, tudo é experiência. São Paulo dizia, pega tudo aquilo que é bom. Jesus disse, cada um é seu próprio templo. Krishnamurti, está na hora de parar já, disse isso. A reencarnação nos vai dando essas conquistas. A gente vai dando um pouquinho cada vez, né? Porque eu não quero morrer. Eu não quero que a minha consciência apague. Eu não quero deixar um legado. Deixar legado, né? Para mim é uma coisa que não me satisfaz. Eu não vou poder desfrutar do meu legado. Eu vou sentar ali, eu vou ficar vendo como um fantasma as pessoas me elogiando ou falando mal de mim. Eu quero viver. E se eu quero viver, e que 100 anos é pouco tempo, eu vou ter que viver no mundo espiritual, mas o mundo espiritual não é suficiente para mim continuar evoluindo. Porque a reencarnação é uma lei. A gente sabe. Então eu vou ter que voltar. Mas... tendo que voltar, agora que eu me empolguei aqui, eu ia falar mais 50 minutos, mas tendo que voltar, não é melhor me tornar um pouquinho mais sábio e tornar essa encarnação já mais produtiva, mesmo que eu tenha que voltar um monte de vezes, porque nascer, viver, morrer e renascer até a liberdade, né, desse exercício. Nos mundos mais próximos também, infinitos, né? A reencarnação é uma lei de Deus para que a luz coagulada na carne, limitada no corpo, querendo sair, vibrando no átomo, se expanda. Não é?
Eu brinco que, eu vou tentar focar nos 5 minutos, tá? Que quando, na pandemia, quando eu saí de casa, depois de um tempo, né, que eu tinha que botar o GPS para voltar para casa, porque tinha esquecido o endereço. Né? Então a memória, ela é muito importante. Né? O Divaldo Franco fala disso. Eu sou velho, não me lembro. Ele critica, porque isso é preguiça da gente. Né? Já no tempo que eu fiz a escola, o Mário aqui, que trabalha na saúde, sabe, né, que as células cerebrais já se renovam. Né? E nós achávamos que não, que o neurônio era, na época, já mudou a ciência, era uma célula permanente. Então você tinha células que mudavam lá da célula tronco, mas o teu cérebro morreu. Eu disse, puxa vida, né? E cada vez que você dizia, aí eu comecei a ler as notícias, não, olha, o álcool destrói tantos milhões de células. Eu falei, estou frito, né? Vou morrer louco, adolescente, né? Mas não, elas se renovam, graças a Deus eu não bebo mais há muito tempo. E aí, não quero dizer que isso seja um conceito moral, né? É um conceito pessoal. Essa renovação nos faz utilizar o aproveitamento dessa reencarnação para quando eu voltar eu volte um pouco melhor. Então, pela lei de amor, pela caridade, Jesus dizia, não pode ninguém ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então eu tenho que reencarnar, é uma lei. Por isso tem um hospital, por isso tem a medicina, por isso tem a ciência, por isso, né, cuidar do corpo e do espírito, como está no Evangelho, porque eu recebi uma ferramenta para o meu progresso, que é o meu corpo físico. Ele vai durar um determinado tempo programado, como um computador. Tem uma obsolescência programada no celular. Você compra e já sabe que ele vai estragar depois de um tempo, para você comprar outro. Mas Deus não é negócio, Deus é amor. Então ele nos dá uma quantidade de fluidos, que quem trabalha aqui sabe, enxerga e vê, só que a gente não é completista, como diz, né? A gente é aventureiro. Então, tudo bem, Deus é Pai. E assim a gente vai a caminho da luz, como disse Chico Xavier, psicografado por Emmanuel. Tá bem? A reencarnação, portanto, é a chave do Cristo, que através desse amor, fiquei com medo que levantou, né? Todos nós temos. Disciplina, né? E disciplina, tá certo. Então, para concluir, não é desse ponto, desse desfecho, é o caminho da luz. Né? A reencarnação é uma ferramenta, é uma lei, é uma chave, e Jesus fica muito mais claro para isso. Não tem mistério da fé. Né? Já foi desvendado, graças a Deus. Muito obrigado pela atenção. Desculpe aí a minha assistente. Se eu soubesse que vocês iam aplaudir, eu ia chorar. Daí eu ia ficar... Obrigado. Tô de castigo? Agora tô de castigo. Deixa eu levar isso aqui que eu tô gravando aqui, tá? Depois eu levo. A nossa programação previa que então que tivesse uma palestra de 1h15, que o Miguel presentemente fez, e depois a gente tivesse mais uma meia horinha de perguntas e respostas. Eu vou propor, até para que a gente possa dar uma alongada, que a nossa responsável pelo estudo do